Olá! Hoje eu quero falar sobre um dos maiores desafios na oratória: falar para um público hostil. Sou Cláudio Schubert, professor universitário e trabalho na área da filosofia e da comunicação. O que é um público hostil? Público hostil são aquelas pessoas que, por um ou outro motivo, não querem estar naquele lugar. Essa hostilidade, via de regra, não tem relação com a pessoa que vai fazer a palestra, mas tem relação com questões do mundo do trabalho, por exemplo. Por um outro motivo, essas pessoas não querem estar lá. Talvez tiverem experiências frustrantes em momentos anteriores, mas eu queria focar como lidar com o público hostil. Eu quero trazer um exemplo que aconteceu comigo, por isso eu reflito bastante o que significa falar para um público hostil. Eu fui fazer um trabalho com uma colega numa grande empresa na área da comunicação ética. Ela fez o trabalho dela à noite e eu faria no dia seguinte. Eu combinei com ela: olha, de noite, após o teu trabalho, você me telefona e me dá uma ideia de quem são essas pessoas, qual é o contexto, me informa, me familiariza com aquele ambiente. Muito bem. À noite, depois que eu voltei da faculdade, ela me ligou e disse: olha, é um público hostil. Ou seja, por algum motivo, eles não querem estar naquele lugar. Eu pensei: muito bem, eu não conheço as pessoas e elas não me conhecem, portanto a hostilidade não tem relação comigo. Mas se elas não querem estar participando deste programa que a empresa estava desenvolvendo, eles devem ter algum motivo para isso. Eu me preparei. Eu cheguei de manhã mais cedo e comecei a conversar com as pessoas. Nessa conversa com as pessoas que chegam antes do evento começar, eu já consegui me aproximar de algumas pessoas, já consegui perceber que alguns encontros que aconteceram em períodos anteriores foram, por um outro motivo, desagradáveis. E por isso se cria aquele clima hostil de que esse tipo de desenvolvimento é uma perda de tempo, não vale a pena. Eu pensei: ok, então eu já tenho pelo menos algum indício da origem desta hostilidade. Quando efetivamente nós conversamos, para a minha sorte era um grupo pequeno, em torno de 20 a 30 pessoas, eu comecei a conversar sobre um outro assunto que é interessante para as pessoas. Como eu trabalho com a filosofia, e a filosofia é algo fantástico. A filosofia nos permite fazer uma reflexão sobre as questões mais importantes do dia a dia. Eu comecei a conversar com essas pessoas sobre algo que é importante na vida delas. O que é importante na vida delas? Os filhos, a família, a sua situação, onde elas moram, o seu dia a dia. Comecei a falar dos meus filhos, eu perguntei dos filhos deles, e eles foram conversando, foram se soltando. Isso demorou 20 a 30 minutos. Aquilo que eu não tinha planejado, que não fazia parte da minha palestra, mas que foi necessário para trazer um clima de harmonia no contexto. Cada um falou, ou a maioria deles falou: você tem filhos, idade, enfim, essas coisas. Quem tem filho gosta de falar dos seus filhos para as outras pessoas. É muito bacana isso. E assim nós fomos formando um contexto, um clima de aproximação com essas pessoas e quebrando essa hostilidade. Assim, eu aprendo cada vez mais com essa maravilhosa filosofia que nós precisamos compreender a nossa audiência, a nossa plateia. Eu gravei um outro vídeo que eu falei do feedback. Exatamente, eu gravei um outro vídeo que eu falei que nós podemos aprender com os repentistas. Tudo isso é importante, são pequenos aspectos que ao longo da trajetória nos ajudam a nós conseguirmos chegar lá onde nós queremos. E onde nós queremos chegar quando nós falamos em público? Nós queremos cativar a nossa audiência e nós queremos trazer um conteúdo que seja de importância, que seja de relevância para essa audiência. O mais legal de tudo foi quando a gente terminou esse trabalho, na metade da tarde, era parte da manhã, e até na metade da tarde,
o pessoal me convidou para que eu voltasse outra vez. Fiquei muito feliz porque acontece uma vitória. Essas pessoas tiveram a oportunidade de perceber que pode acontecer que alguma formação não seja interessante, mas a outra pode ser interessante. É importante para a gente que fala em público perceber que essas questões, a gente está falando do tema público, audiência hostil, que essa hostilidade não tem relação pessoal conosco. Mas se as pessoas não gostam de participar de determinados programas e nós fomos convidados para desenvolver parte desta programação, essa hostilidade não é em relação a nós, mas é em relação a outras experiências que eles tiveram anteriormente. A nossa grande oportunidade é mostrar que uma formação, que uma palestra, que um seminário, que uma consultoria, que uma assessoria pode ser muito bacana, muito prazerosa, muito lúdica e muito importante para a vida das pessoas. Esse é o nosso grande desafio. Perceber qual é o caminho que nós precisamos utilizar para chegar lá e cativar as pessoas. É isso por hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.